Oi, oi, oi! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é do interesse de todo líder de célula, todo pastor de igreja, que é o batismo nas águas. Muitas vezes a gente tem muita gente ali que não é batizada nas águas, na nossa célula, na nossa igreja, elas gostam da célula, elas não faltam célula, não faltam culto, elas gostam da gente, a gente tem um relacionamento com elas, mas elas ainda não batizaram nas águas. Então nós vamos tentar entender o que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer para que essas pessoas cheguem ao batismo nas águas. E nós vamos utilizar um exemplo bíblico, uma história que é de Filipe, do eunuco, que está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. E a primeira coisa que a gente pode observar nessa história é o quê? Nós precisamos obedecer à direção de Deus. Essa história fala que um anjo apareceu para Filipe dizendo que ele tinha que ir para um lugar específico. Esse anjo, ele deu um endereço para Filipe, mas ele não disse o que ia acontecer lá, o que Filipe ia fazer lá, por que era para ele ir para lá. Simplesmente o anjo disse que era para ele descer para aquela estrada lá, e o versículo diz que ele levantou-se e foi. Então, o primeiro passo, atenção líder, atenção pastor, atenção discipulador, você precisa estar atento aos comandos do Espírito Santo. Você não pode se mover pela carne, se mover pela sua ansiedade, até mesmo pela sua própria vontade. Você precisa estar sempre atento aos comandos do Espírito Santo quando ele te direcionar para estar num lugar, para ligar para alguém, para visitar alguém, quando você lembrar de alguém de uma forma assim estranha, rápida, sem querer, sem ver a pessoa, você lembra de alguém, é o Espírito Santo te dando uma direção para que você entre em contato com essa pessoa, para que você se conecte com ela, para que você visite ela, esteja atento à direção de Deus. Você pode ter um bom discurso sobre batismo, você pode ter uma boa oratória, você pode ter experiência em liderar, em fazer células crescerem, em batizar pessoas, mas se você usar tudo isso na hora certa, fora da direção de Deus, não vai ter o efeito divino, sobrenatural que precisa ter. Então esteja atento à direção de Deus. Se você tiver 10, 8 pessoas que não são batizadas na tua célula, de repente em algum dia, em alguma manhã, em algum momento, Deus vai dar direção para você falar com a pessoa X, para você visitar a pessoa Y. Esteja atento às direções que o Espírito Santo de Deus vai te dar. Isso nem sempre vai ser assim com aquela voz, aquele anjo que aparece no teu quarto falando. Às vezes é uma lembrança que vem na tua memória, uma intuição, né? Até mesmo um encontro esporádico que você tem com a pessoa. Então fique atento à direção de Deus. Mova-se na direção de Deus. Segundo, você não deve excluir ou menosprezar ou subestimar uma pessoa por alguma condição que ela apresente. No caso de Filipe e do eunuco, a gente vê, está escrito no texto, né, que esse homem era um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todos os seus tesouros. Ele era uma autoridade, uma pessoa importante, uma pessoa relevante. E talvez Filipe pudesse ali tremer na base, talvez ele pudesse até mesmo subestimar a capacidade dele de batizar aquele homem, de pregar para aquele homem, porque ele era uma pessoa importante. Provavelmente esse homem estava passando ali naquela estrada, numa carruagem real, num comboio com soldados escoltando ele. Ele era uma pessoa bem vestida, bem instruída, né, com bastante poder aquisitivo, mas Filipe não se intimidou por nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente continuou seguindo a direção de Deus, apresentou Jesus, explicou a vinda do Messias e ainda batizou aquele homem nas águas. Então, às vezes, a gente tem alguém na nossa célula que pode ser muito superior a nós em algum aspecto, ou pode ser muito inferior no poder aquisitivo, no poder intelectual, na idade, na adequação social dessa pessoa, e talvez isso faça nós líderes, nós pastores, menosprezarmos ou subestimarmos, né, a capacidade ou a possibilidade de essa pessoa se batizar nas águas. Não olhe para o exterior, nem para baixo nem para cima. Não olhe para as condições que essa pessoa apresenta. Se é um viciado, se é um drogado, se é um travesti, se é uma pessoa muito rica, se é uma pessoa divorciada, se é uma pessoa de longe, se é uma pessoa de perto, se é uma pessoa mais velha que você, uma pessoa mais jovem que você, não importa. Não olhe nenhuma condição. Assim como está escrito lá no livro de
de Samuel, né, quando o profeta foi ungir Davi, Deus falou para ele, né, que Deus não olha a aparência, mas vê o coração. Se Deus te der uma direção para falar com alguém, para evangelizar alguém, para batizar alguém, para visitar alguém, se Deus trouxe alguém na tua célula, seja essa pessoa rica ou pobre, negra ou branca, seja ela muito poderosa ou um pouco inferior socialmente, foque nessa pessoa, porque é a pessoa que Deus está te dando a direção para você batizar. Vai com tudo, vai na direção de Deus. Creia no teu chamado, acredite, tenha convicção de que foi Deus que colocou você perto dessa pessoa para que ela possa ser evangelizada e batizada nas águas. Depois, o que nós precisamos fazer? Correr literalmente atrás dessas pessoas. O texto bíblico, ele diz que Filipe correu atrás da carruagem, literalmente, né? Então, aqui a gente tem uma direção específica. Você precisa correr atrás das pessoas. Não desista no primeiro não. Não deixe essa pessoa sair da tua mira, não deixe essa pessoa sair do teu radar. Às vezes ela vai te dar uns migué, ela vai te dar uns perdidos, ela vai te dar umas desculpas, ela não vai atender tuas ligações, ela vai visualizar tuas mensagens, não vai responder, ela vai sumir da célula quando você começar a falar de batismo, quando a igreja marcar o batismo, mas você tem que correr atrás dessa pessoa. Ah, mas tem a pandemia, tem o lockdown, tem a dificuldade, ela mora longe. Hoje nós temos os meios de comunicação, vai atrás, mande uma carta, pegue uma bike, pegue um Uber, pegue essa pessoa de surpresa, né? Apareça lá na casa dela do nada, leve uma comida, leve um litro de açaí. Corra atrás dessas pessoas. Se você, principalmente, está usando o método do upgrade, está na fase do evangelismo, Deus já colocou uma pessoa ali na tua célula, Deus já colocou uma pessoa na tua vida, já te colocou na vida dela. Então agora a tua função é correr atrás dela, corra atrás dela. Filipe foi correndo atrás da carruagem. Nesse ponto da história, se você ler a história toda, você vai ver que a carruagem não tinha parado. E Filipe saiu correndo atrás da carruagem e foi conversando com aquele homem enquanto ele estava correndo atrás da carruagem, depois que o eunuco pede para a carruagem parar. Mas a conversa começou com Filipe correndo atrás da carruagem do eunuco. Então, não dá para você pensar que você vai batizar alguém só deitado numa rede, mandando mensagens no WhatsApp. Não funciona assim. Você tem que correr atrás das pessoas. Mova-se geograficamente mesmo. Vai lá. Outra coisa, nós precisamos ensinar as pessoas. Esse eunuco, praticamente, ele pediu para ser evangelizado, né? Ele falou para Filipe, como que eu poderei entender se alguém não me ensinar? E aí ele deu a oportunidade perfeita para que Filipe batizasse ele e evangelizasse ele. Então você nunca vai batizar as pessoas da tua célula, da tua igreja, se você não fala sobre batismo. Você precisa falar sobre o assunto do batismo. Não é você avisar que vai ter batismo na igreja. Ó, gente, vai ter batismo, o pastor marcou batismo. Não. Você precisa ensinar sobre batismo. Você precisa falar sobre batismo. E você sabe quais são as pessoas da tua célula que não são batizadas. Então você precisa fazer uma visita específica. Você precisa fazer uma ligação específica. Você precisa ter uma conversa específica com esta pessoa falando sobre o batismo. Se você não sabe explicar, meu irmão, tem um monte de ferramentas, de livros, de estudos na internet, ou seu pastor ou seu supervisor pode te ajudar nisso para que você saiba falar sobre batismo, para que você saiba dizer por que alguém tem que se batizar, quais são as pessoas que podem se batizar, qual é a hora certa de se batizar. Você precisa ter essas respostas na ponta da língua e provocar esse tipo de conversa com essas pessoas. Você precisa entender principalmente por que essa pessoa ainda não se batizou. Você não pode aceitar um não e não saber o porquê desse não. Você precisa cavucar, você precisa provocar essa pessoa até que ela te diga por que ela não vai se batizar. Até que ela te explique por que ela ainda não se batizou. Um vai dizer que é porque o pai não deixou, um vai dizer que é porque o marido não quer, um vai dizer que é porque ele não está preparado, o outro vai dizer que é porque ele ainda está fumando, o outro vai dizer que é porque ele tem dúvida, porque ele não tem certeza, o outro vai dizer que é porque acha que ele não tem a idade. Você tem que saber respostas, contrapontos para todos esses argumentos e ter essa conversa olhando nos olhos das pessoas. Você não pode apenas avisar sobre o batismo na tua igreja, na tua célula. Você tem que ensinar sobre o batismo. Nesse ponto da história, Filipe sobe na carruagem.
O eunuco manda parar a carruagem, Filipe sobe na carruagem, e aí o eunuco estava lendo sobre a passagem de Isaías, e aí Filipe tem a oportunidade perfeita para dizer para ele que o Messias já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e que aqueles que crescem no Messias deveriam se batizar. Então, aproveite as oportunidades. Se não tiver oportunidade, crie uma oportunidade, porque melhor do que aproveitar oportunidades é criá-las. Então você precisa provocar o assunto do batismo na tua célula e especialmente provocar o assunto do batismo com as pessoas que não são batizadas. Mande uma mensagem na lata. Oi, eu quero falar com você sobre batismo. Eu sei que você não é batizado, eu queria entender por que você não batizou ainda. Comece a conversa na lata, você não precisa ter rodeios. Fale sobre batismo, ensine sobre batismo. E por último, nós não podemos deixar passar a oportunidade e o momento. O eunuco falou para Filipe, olha, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Praticamente essa alma aqui estava pedindo, né, para ser batizado. Então, não espere assim, quando tiver um encontro de milhares, quando tiver uma festa, quando a igreja marcar batismo, quando passar o lockdown, quando passar a pandemia, não tem hora, não tem dia, não tem lugar certo para batizar, toda hora é hora de batizar, todo dia é dia de batizar. Todo lugar que tiver uma água que der para você imergir essa pessoa é lugar de batizar. Não espere a oportunidade passar. Se você vê que a pessoa deixou uma resposta quicando, ela deixou uma oportunidade aberta, ela está sensível àquilo que você está falando, àquilo que o Espírito de Deus está ministrando, é naquela hora, meu irmão. Corre para a igreja, liga para o teu supervisor, liga para a secretária da igreja, liga para o pastor da rede, alguém abre a igreja lá, enche o batistério. Se não tiver ninguém na igreja, vai na casa de alguém que tem uma piscina de plástico, uma caixa d'água e batiza essa pessoa naquela hora. Não deixe a oportunidade passar, ok? O batismo não é para salvar ninguém. O batismo é para aqueles que já estão salvos. E está salvo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ok? Então, bora para cima. Foca nas pessoas que não estão batizadas na tua célula. E faça todos esses passos. Obedecer à direção de Deus, não excluir as pessoas por nenhuma condição, correr literalmente atrás das pessoas, ensinar as pessoas e não deixar passar a oportunidade e o momento. Ok? Eu tenho certeza que se você seguir esses passos, a exemplo de Filipe, você vai batizar muitas pessoas que Deus já colocou aí ao seu lado e que Deus deseja usar você como instrumento para batizar essas pessoas. Que Deus te abençoe e até o futuro.